Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Boa noite! Estamos aqui para mais uma aula de Química Orgânica. Peguem, por favor, a apostila de vocês, o material em PDF que eu enviei na página 133 e nós vamos estudar compostos heterocíclicos. Gente, muito tranquilo. Hétero quer dizer que o composto possui um heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono. Então pode ser oxigênio, pode ser enxofre, poderia ser o nitrogênio, certo? E esse heteroátomo, ele aparece no meio entre uma ligação e outra de carbono. Ele impede essas ligações aqui entre esses dois carbonos. Hétero quer dizer diferente, então é um átomo diferente de carbono. Aqui, ó, essa cadeia, resumidamente, a estrutura dela é chamada de tiofeno. E essa cadeia, resumidamente, a estrutura dela, um 4-dioxano. Nesta página 133, também temos os compostos organometálicos, ou seja, existem compostos que têm uma estrutura orgânica e também encontramos nessa estrutura um metal. O magnésio, por exemplo, ele é da família 2A, ele é um metal alcalino terroso. E esse composto aqui é chamado de composto de Grignard, e essa é uma fórmula geral para o composto de Grignard, onde você tem aqui uma estrutura orgânica, o magnésio e um outro átomo que pode vir aqui, que pode ser, por exemplo, aqui um haleto orgânico. Então essa seria a fórmula geral do composto de Grignard, tá? Que é um organometálico. Aqui nós temos um chumbo tetraetila. Esse chumbo, ele é da família 5A, perdão. O chumbo é da família 4A. Ele é da família 4A, ele faz 4 ligações, como aparece aqui. E nós temos ligado ao chumbo, de forma covalente, 4 radicais do tipo etil. O chumbo é um metal. Vocês já ouviram falar. E esse composto chumbo tetraetila já foi usado como antidetonante da gasolina. Estudaremos agora compostos com funções múltiplas. O que é função múltipla? A mesma função orgânica aparece 2 ou mais vezes. Por exemplo, aqui nós temos um composto inorgânico, porém insaturado com 2 duplas. Eu considero esse em como se fosse uma função. Aqui, por exemplo, é um dieno, mas você pode encontrar cadeias com 3 duplas, 4 duplas, aí seriam trien, tetraen, pentien, entendeu? Aí você teria mais duplas ligações e é só você ir acrescentando o prefixo di, tri, tetra, à medida que aquela função orgânica vai se repetindo. Por exemplo, aqui nós temos um diácido, aqui a carboxila e aqui também a carboxila. Aqui nós temos um triol, olha as 3 hidroxilas aqui. E como que a gente dá o nome? É bastante simples, nós inclusive já fizemos isso. Olha essa cadeia aqui que aparece as 2 duplas. A gente numera, neste caso, tanto faria numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E você utiliza os carbonos com números menores, ó, carbono 1 e carbono 3, para poder dar o nome, né? But, deixa eu tirar isso aqui, tá errado. But 1,3-dieno. Perdão. Vamos lá corrigir. Não vou parar a gravação porque eu já havia começado, né? Então ficaria but 1,3-dieno. Perfeito? Aqui é um ácido. Então nós temos um ácido etano dioico. Aqui nós temos um triol. Todas essas 3 funções, todas essas hidroxilas, nós temos que numerar, porque dentro da própria cadeia existem outras possibilidades. Então, 1, 2, 3, ó, propan, 1, 2, 3, triol. Essa molécula, esse triol, é a glicerina, que nós encontramos no sabonete, por exemplo, certo? É um mectante. E o nome, como é que ficaria? Met et prop, prop porque são 3, an porque é simples ligação,
1, 2, 3, triol. Então, façam, por favor, a página 135, as questões da página 135. Compostos com funções mistas. Mistas, aí a gente já tem mais de um tipo de função na mesma molécula. Como, por exemplo, aqui, ó, nós temos a função cetona, mas aparece também a função álcool. Então, vamos destacar aqui as múltiplas funções que aparecem. Nós temos aqui, então, a função cetona, né? E nós temos aqui a função álcool. Nós temos aqui a função ácido carboxílico e nós temos aqui a função amina. Reparem que formará um aminoácido, porque a função ácido e a função amina estão ligadas ao mesmo carbono. Para que a gente dê o nome, existe uma ordem de preferência na escolha da função principal. Por exemplo, aqui a função principal é a função ácido, ficando a amina como secundária. Aqui a principal é a função cetona, ficando a função álcool como secundária. Então aqui nós temos uma ordem da mais até a menos, tá? Então se você tiver uma cadeia, aqui a gente já fez, se você tiver uma cadeia que essa é a principal e essa é a secundária, se a função cetona é a principal, ela que vai mandar na numeração. A numeração 1, 2, 3, 4. Então fica 4-hidroxi, ó a hidroxila aqui ligada no carbono 4. But, que são 4 carbonos. An, que é simples ligação. 2, que é função ona. Nós temos aqui o aminoácido, né, que a gente tinha conversado. A função ácido é a principal. A secundária é a função amino. Então, fica ácido, 2-amino, butanoico. Temos aqui um outro exemplo, onde aparece a tripla ligação, né, como sendo uma função, e a hidroxila. A hidroxila é mais importante que a tripla ligação, então ela manda na numeração. Então, fica but, 4 carbonos, 3, que é o carbono de menor numeração, que abriga a tripla ligação, e um ol, que é onde está ligada a hidroxila. Aqui nós temos um diácido e nós temos também as duplas ligações. Então, a gente começa com ácido, contamos o número de carbonos, são 6, hex. Temos duas duplas, então é 2,4-dien, 1,6-dioico. Temos um outro exemplo também, essa cadeia apresenta a função álcool e apresenta também as duplas ligações, tá? Fazemos a numeração da cadeia, colocamos primeiro o nome da ramificação, 4,5-dimetil, octa, porque são 8 carbonos, 3,3,5-dien e 2,7-diol. Façam, por favor, a atividade da página 137. É bem tranquilo. Fiquem também olhando lá no livro, tá? Para poder consultar, para dar o nome, para montar a cadeia. Nós temos agora, aqui nesse item 8, onde nós faremos o estudo das séries orgânicas. Vamos começar com a série homóloga. Essas séries orgânicas, que é a classificação dos compostos orgânicos em funções que acabamos de ver, facilita extraordinariamente o estudo da química orgânica. O número enorme de compostos orgânicos, contudo, exige a criação de subdivisões, que é o que consideraremos agora. A série homóloga é uma sequência de compostos que pertencem à mesma função orgânica e que diferem entre si por um ou mais grupos de CH2. Por exemplo, nós temos aqui o metano. Se eu acrescento um CH2, ele passa a ser um etano. Se eu acrescentar mais um CH2, propano, mais um CH2, butano e assim por diante, tendo como fórmula geral CnH2n mais 2. Isso para os alcanos, né? Para os alcenos, nós vamos acrescentando CH2, ok? E daí nós teremos aqui a fórmula geral CnH2n. Os alcinos aqui, também com o acréscimo de CH2, avançam para uma série e tem essa fórmula geral, como nós já estudamos anteriormente. Podemos imaginar também séries homólogas dentro de outras funções orgânicas, por exemplo, uma série homóloga de ácidos acíclicos e saturados
acrescentando o CH2. Então, os compostos formadores de uma série homóloga são denominados homólogos entre si. Suas propriedades químicas são semelhantes, pois pertencem à mesma função química, e suas propriedades físicas vão variando gradativamente à medida que aumenta o tamanho da cadeia. Agora a gente vai estudar uma outra série, que é chamada de série isóloga, que é uma sequência de compostos que diferem entre si por um ou mais H2. Aqui no caso, desta cadeia para cá, observe que aqui nós temos um alcano, um alceno, um alcino. Esse alceno pode ser um alceno ou um ciclo, né, alcano, aqui ou um ciclo também alqueno. Então, daqui para cá foi retirado H2, daqui para cá foi retirado H2. Os compostos formadores de uma série isóloga são denominados isólogos entre si. Eles diferem pela saturação ou pela ciclização. Aqui eu tenho uma cadeia saturada, que retirando H2 ficou insaturada, ou houve a formação de um ciclo. Em geral, suas propriedades físicas são semelhantes, pois as massas moleculares são próximas. Suas propriedades químicas, porém, são bem diferentes, pois a estrutura molecular vai mudando. Essas observações são importantes. Já na série heteróloga é um conjunto de compostos de funções diferentes, então o hétero vem de funções diferentes, contendo, porém, o mesmo número de átomos de carbono. Aqui nós temos um hidrocarboneto, que é o etano, e aqui o etanol. Observem que são funções diferentes, né? Mas tem o mesmo número de átomos de carbono. Na página seguinte, aqui ó, nós temos a função aldeído e aqui a função ácido, também com 2 números de carbono e aqui também com 2 átomos de carbono. Então, essa série heteróloga, nós temos funções diferentes e o mesmo número de átomos de carbono. Aqui, as propriedades físicas e químicas são diferentes. E eu gostaria que vocês fizessem as questões 24 e 25.